Olá pessoal, meu nome é Larissa, eu sou acadêmica do 4º ano de Engenharia de Produção, aqui da Unespar do Campus Paranaguá, e nós somos do projeto Elas Inspiram. Hoje nós estamos aqui gravando o nosso primeiro episódio, do nosso podcast Pode Inspirar, e nós vamos estar aqui falando um pouco sobre a história do podcast, como ele se iniciou e como que vai ser essa trajetória agora com a gente postando os podcasts, que dias vão ser. Para começar, esse novo caminho que nós estamos trilhando. Estou aqui com a Ana Luísa, Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, também estou no 4º ano de Engenharia de Produção. E aí a gente vai trazer um pouquinho como que começou, então, esse projeto, o início dele, qual que foi as bolsas que a gente teve, então, quem que patrocinou a gente para conseguir chegar até o momento. Então, o nosso início, do nosso projeto Elas Inspiram foi lá em 2021, no período da pandemia, onde nós estávamos tendo aulas online. E daí a professora Camila, que orientou a gente e criou todo esse projeto e chamou a gente para participar. Eu participo do projeto desde a primeira reunião, então eu sou uma das primeiras integrantes do projeto. Então eu tenho muito a falar, porque foi uma experiência muito boa, assim, iniciar nesse projeto e ver esse projeto crescer da maneira que cresceu. Quer falar um pouquinho sobre as chamadas? Então, a gente começou o projeto, desenvolvido para o pessoal de engenharia de produção. Então, a gente tinha mais esse foco por ser uma questão de empoderamento das mulheres. A gente sabe que nos cursos de exatas a gente não tem muito vínculo, A gente não tem muitas mulheres nesses cursos. Então, a gente começou com esse projeto para empoderar, para a gente ter essa conversa e ter uma rede de apoio. E aí, ultimamente, a gente já está atendendo outros cursos, outros lugares. E aí a gente também tem que agradecer, principalmente a Fundação Araucária, que em 2022 ela fomentou então as bolsas para os bolsistas e também para os estúdios. Então a gente hoje está com o nosso podcast em função a eles, que eles forneceram recursos para a gente conseguir o dinheiro, para a gente conseguir mesmo trabalhar e montar o podcast. Realmente, eu, como fui bolsista, da Fundação Araucária, projeto Elas Inspiram, eu agradeço mais ainda, e reforço a importância, de existir essas bolsas para os estudantes, que é um auxílio muito bom para a gente que estuda, para a gente não precisar ter que ficar se desdobrando para trabalhar, porque o curso é integral, então realmente às vezes fica muito difícil para a gente conseguir estar fazendo essa jornada dupla. Então eu, como bolsista da Araucária, fui um ano bolsista, agora não sou mais bolsista do Elas, mas eu agradeço muito, me ajudou muito no período de 1 ano e se talvez hoje eu estou aqui, ainda na faculdade cursando, muito graças a esse auxílio também. E aí a gente também não pode esquecer também o Parque Tec Itaipu, que hoje ele está também fornecendo para a gente bolsas, então a gente tem bolsistas que fazem parte desse projeto aqui em 2024. Então, hoje a nossa equipe, a gente começou com uma equipe bem menor quando a gente fazia só as reuniões online. Hoje nós estamos com 3 professores, no nosso projeto, nos auxiliando ali nas atividades, ensinando, capacitando a gente também. Nós estamos hoje com 11 alunos, 11 acadêmicos, todos em engenharia de produção, E um de administração. Então, hoje nós temos 11 alunos no projeto e uma bolsista que já é formada. E aí, a gente tem que agradecer muito essa expansão, porque a gente começou lá no projeto, com 6 integrantes, e hoje a gente já está abrangendo outros cursos e outras alunas, então isso é muito importante, e aí a gente tem que agradecer também as bolsas que fazem com que esses alunos entrem. A gente também quer falar um pouquinho para vocês sobre 3 pilares que a gente trabalha. Então, a gente trabalha muito com as oficinas nas comunidades, onde a gente tem experiência, que a gente foi até no TRAS, então a gente vai levar o nosso conhecimento que a gente tem dentro da faculdade para a sociedade. Então a gente passa um pouquinho o que a gente aprende, a gente tenta trazer uma forma delas se empoderarem, delas se capacitarem e até mesmo gerar uma segunda renda para elas. Então, essa questão que a gente faz na comunidade foi muito legal, a gente já fez vários, ali no CRAS, sempre com essa intenção de gerar renda, para que as mulheres elas consigam ali ter uma renda para fazer as suas comprinhas diárias, para não ficar dependendo apenas de uma pessoa para sustentar a casa. Eu já dei lá um cursinho de tranças, que eu faço tranças, para fora, então já dei, foi muito legal, é muito bom essa experiência, esse contato, essa troca que a gente tem com a comunidade, para a gente entender mais ou menos como é a realidade deles, para a gente conseguir ali ver, quais são as necessidades, e às vezes são coisinhas bem pequenas, tipo alguns cursinhos, de algumas coisas que possam agregar na vida deles, que é algo que faz toda
toda a diferença. Então, eu particularmente amei o dia que eu participei, é muito legal, é muito gratificante e é tudo de bom. Projetos de extensão sempre tem muito a agregar na nossa vida, tanto pessoal, quanto profissional, quanto acadêmica. Projetos de extensão nunca é demais. Quanto mais você faz, mais você se apaixona e mais você fica maravilhado com os resultados que a gente obtém, né? E aí, o outro pilar que a gente tem é a palestras e bate-papos. Então, isso é mais com a formação acadêmica. Então, normalmente a gente faz dentro da faculdade, então a gente faz palestras explicando sobre temas que a gente tem conforto em falar, se a gente tem algum curso, alguma capacitação, então a gente passa. E aí a gente desenvolveu, eu desenvolvi com a UNAT esses dias, o curso de fotografia, que é uma paixão que eu tenho. Então, é muito interessante a gente passar o nosso conhecimento e ver que, às vezes, pra gente, é muito básico isso, só que a gente abre expansões para um monte de gente. Então, é muito interessante a gente levar questões que a gente aprende na nossa vida pessoal ou acadêmica para esses espaços. Realmente, muito legal também a participar dessa atividade, né? Essas palestras a gente sempre está desenvolvendo. Ano passado nós desenvolvemos do Outubro Rosa, né? Que foi muito legal também, que veio massagistas, vieram enfermeiras. A gente está sempre procurando também pessoal, né? Que tem alguma formação em alguma área específica para vir orientar, passar as informações corretamente. Então, é sempre legal, nossa equipe está sempre se capacitando para conseguir passar mais conhecimento de outras atividades, outras áreas que não sejam apenas da engenharia também, né? Mas geralmente é sempre focada ali na engenharia um pouco, e da tecnologia que a gente conhece, a gente vai passando e vai agregando assim na vida das outras pessoas. E aí, por último, o nosso tão esperado podcast. Então, a gente está iniciando essa jornada com os episódios, que eu acho que vai conseguir capacitar e atender mais pessoas. A gente tem um foco, claro, aqui em Paranaguá, mas a gente acredita que com o podcast a gente vai expandir para outras áreas, para outras regiões e até mesmo para a Unespar em si. Então, com o podcast, outros campos podem acompanhar a gente, também trazer temas e debates que acho interessante da gente abordar, que aí a gente vai, como a Lari falou, atrás de um especialista que consiga trazer e a gente consiga suprir essas necessidades da sociedade e da comunidade acadêmica. É importante falar também que a gente sempre vai trazer, né, personalidades femininas aqui da região para contar a sua história, a sua trajetória, como conseguiu chegar na fase da sua vida. Então, se vocês tiverem algumas indicações de mulheres legais, mulheres que estão aí empoderando e inspirando outras mulheres, é sempre bom ali colocar no nosso marca, ali no nosso Instagram, que a gente vai estar chamando pra gente, porque a gente quer conhecer muito essas mulheres, né, para a gente estar tendo essa troca. Sim. E aí, Lara, eu queria te perguntar, então, como que foi a experiência com o projeto, já que você é uma das veteranas? Então, como que foi essa experiência pessoal e profissional para você? O que o projeto te iniciou e aí o que você pretende também fazer com o projeto? Então, a minha experiência profissional é até um pouco... Eu tenho muito carinho por esse projeto. Eu gosto muito, né, de questões sociais, eu acho muito legal e acho muito importante a gente sempre participar, para a gente estar ajudando, né, a evolução da sociedade. Mas desse projeto em específico foi algo assim que tocou meu coração lá no fundinho, porque eu estava no primeiro ano de engenharia e eu tive minha filha uma semana depois de começar as aulas. Então, eu estava ali num período que a minha filha era recém-nascida, né? Então, estava ali tentando fazendo as provas com a minha filha no colo, mamando. Então, e querendo ou não, né? No primeiro ano, a gente já tem esse medo, assim, de qualquer coisa acontecer e a gente ter que sair da universidade. E esse era um grande medo meu, por causa que eu estava ali com uma criança, né, para cuidar. E querendo ou não, sempre passa na nossa cabeça, eu acho que eu vou largar a faculdade e trabalhar, alguma coisa assim. Mas, graças a Deus, tive muito apoio dos meus pais para continuar a universidade. E daí veio essa oportunidade que a professora Camila falou. E era um período que eu estava me agarrando em qualquer projeto de extensão para eu não largar a faculdade de jeito nenhum. Eu estava naquele projeto que arrumava os computadores para os alunos no período da pandemia. E daí chegou esse projeto e eu agarrei. Eu falei, acho que quanto mais coisa eu me atrelar na universidade, eu não vai ter como eu sair, né? Porque eu vou estar tendo um compromisso ali. E aí chegou esse projeto que veio assim, e eu amei desde o início, era muito bom conversar ali, ter essa experiência, essa troca com mulheres mais experientes, que tinham profissionais, as professoras mesmo que já estavam no ramo há muito tempo. Então, numa questão pessoal, assim, eu acho que eu estar na universidade hoje tem muito
O projeto também, né? Por causa que ali você conversando, assim, às vezes se você tá com um pensamento de desistir, você conversando com as professoras, com os alunos, assim, você acaba tendo uma motivação a mais. Então, e como a gente tinha algumas reuniões, assim, mensais, se eu não me engano, então era algo que foi me motivando, e eu fui me atrelando às atividades, eu fui gostando, foi me cativando o projeto e acho que isso foi algo que me ajudou muito a permanecer na universidade naquele momento que é tão difícil, né, para as mães, quando minha filha tinha 6 meses, às vezes não dormia, às vezes dormia, às vezes eu ia virada para aula para online, então acho que foi um projeto que, pessoalmente, é um projeto que eu tenho muito carinho por esse motivo. E profissionalmente, eu acho que nós que somos mulheres estamos nessa área que geralmente é mais homens que estão, eu acho que é muito importante, sabe? A gente ter essa consciência de que às vezes pode ser um pouquinho mais difícil, apesar que hoje em dia não tá tão difícil como antigamente, graças a Deus, né? Mas eu acho que é muito importante a gente se conscientizar e tentar inspirar, assim. Já antes da gente, já teve tantas mulheres que lutaram pra gente conseguir os direitos que nós temos hoje, que eu acho um pouco injusto a gente parar agora e achar que tá tudo bem. Então, tudo que a gente pode fazer, que está no alcance da gente, eu acho que é bom a gente fazer pra gente incentivar, pra gente melhorar e conseguir fazer valer a pena o trabalho das outras pessoas que vieram antes da gente e conseguiram abrir o caminho pra gente. Então, pra mim, eu sou apaixonada por esse projeto. E Nossa, você, Ana perfeita Luísa? essa fala. E é muito isso que você falou mesmo. Eu acho que o projeto, ele é uma rede de apoio. Então, pra gente ter essa motivação, ter esse empoderamento, ir atrás e tentar convencer e trazer mulheres para esse caminho. A gente sabe que a gente passa dentro da nossa sala de aula muitas problemáticas de machismo e tudo mais. Então a gente tem que, com essa rede de apoio, a gente sabe que a gente tem suporte ali mesmo quando a gente precisa para procurar. Então isso eu acho que é um lado muito interessante do Elas Inspiram, porque a gente trabalha com empoderamento, a gente trabalha com capacitação, mas a gente também tem esse apoio dos professores, até mesmo dos alunos. E aí eu acho interessante também essa proposta que o Elas Inspiram, de quando a gente vai para a sociedade, os alunos que vão aplicar o que eles aprendem na faculdade. E isso é muito legal porque a gente sabe que quando a gente não tem o conhecimento do que é faculdade, as pessoas ficam com receio de, mas a professora vai me falar comigo, a mestre vai me falar comigo. Então, a gente sabe que tem esse receio e quando vai os alunos, que a gente tem uma linguagem mais diferente, a gente tem um jeito de abordar mais diferente, faz com que a gente tenha essa ligação mais forte com a sociedade, que talvez, se fosse algo só dos professores, dos docentes, não ia atingir tanta gente. Então, eu acho muito legal esse papel que o Elas Inspiram faz. E aí, pra mim, pessoalmente, o Elas Inspiram evoluiu muito, porque eu era uma pessoa bem tímida, ainda sou, mas com o projeto me fez ir para lugares, igual eu fui para a Operação Rondon, porque eu já tinha esse contato com o projeto de extensão. Então, você saber o que é o projeto de extensão, o que ele faz, o que a gente está proposto a ir, né? Então, o projeto de extensão, a gente está proposto a passar o nosso conhecimento que a gente tem na faculdade para a sociedade. Faz com que você sente mais suporte mesmo para você ir em outros projetos de extensão, porque você já conhece o caminho. E aí o Elas Inspira muito acolhedor. Então, se é para errar, a gente erra junto, se é para acertar, a gente acerta junto. Então, eu acho que profissionalmente isso me evoluiu muito. E profissionalmente, sem dúvidas, a gente ir para a sociedade, passar a capacitação, ou até mesmo os encontros que a gente tem para a gente se capacitar também, a gente acaba aprendendo demais. E essa questão que você comentou do empoderamento da gente em engenharia, né, nos cursos de exatas, é muito importante, porque a gente acaba vendo muitas mulheres que, mas só tem homem lá, como que eu vou ser a única da sala mulher? E aí você saber que tem projetos que pensam em você, que tentam te empoderar, te inspirar ali, é muito interessante para fortalecer mesmo as mulheres. E a gente, como mulher, a gente precisa dessas redes de apoio. Sim. Eu acho muito legal também falar, eu acho que o projeto ele ajuda muito, acho que todo mundo que entra acaba, a gente sempre entra um pouco receoso, com medo de fazer as coisas erradas, com medo de não saber falar ou não saber fazer qualquer coisa que as pessoas proponham para você fazer, mas eu acho que o projeto ele evolui muito na questão de confiar, né, nos alunos, nos acadêmicos. Eu também, no primeiro ano,
não sabia fazer quase nada. E as professoras sempre muito pacientes, ensinando. Não só as professoras, a gente aprende muito com os alunos, porque cada um sabe fazer alguma coisa. Cada um já, na sua vida pessoal mesmo, fez algum projeto ou sabe mexer em alguma ferramenta. E um vai ajudando o outro, né? Então, eu acho que é muito importante também pra gente entender que a gente vai errar mesmo e tudo bem, né? O ser humano erra, mas que tem muitas pessoas ali que querem ver a gente acertando e quando a gente acertar, a gente sabe que vai ter muitas pessoas para comemorar com a gente, né? Então, assim, eu fico muito feliz, né? Tanto por esse podcast, tanto pelo projeto em si. Agora a gente tem muitas mais pessoas novas, né? Então, é muito legal, muita gente para ajudar, muitas atividades que a gente quer fazer, muitas coisas que a gente pretende fazer, né? Então, é realmente um projeto muito acolhedor, um projeto assim que realmente quem entra se apaixona pelo projeto, por fazer as extensões, pelas professoras. É uma amizade que a gente constrói também. E querendo ou não, na universidade, eu acho que ter amizade com as pessoas também é algo que fortalece muito e faz com que a gente consiga superar os 5 anos da universidade. Sim, demais. Mas eu acho que é muito isso e que o projeto ele traz, né? Então, essa permanência da gente, né? Então, a gente entrando em projetos, e a gente quer passar isso muito com o podcast, a gente quer mostrar esse lado de permanência que o projeto faz com que a gente continue com forças para terminar a faculdade, para passar por situações. É claro que a gente tem um foco muito mais na faculdade, então a gente fica falando, situações que acontecem na faculdade, mas a gente sabe que quando a gente vai para a sociedade, vem uma pessoa contar uma situação que acontece dentro de casa. E a gente, como mulheres, a gente tem que dar esse apoio, né? Tem que dar essa força para essa pessoa. Então, é muito interessante esse projeto e essa ligação que o projeto de extensão tem com a sociedade. Sim. Eu acho também vale muito falar também, acho que é você explorar, né, as diversas áreas. Da onde que a gente ia pensar que em engenharia de produção a gente estaria fazer um podcast, por exemplo, sabe? Conversando com outras pessoas, com outras personalidades. Então, eu acho muito legal também explorar todas essas diversidades que a universidade está nos proporcionando, né? Mais alguma coisa para falar? Eu acho que é isso, né? O nosso primeiro episódio, assim, claro que futuramente a gente vai mostrando um pouquinho mais sobre esse projeto, como é inspirador e duas pessoas falando que a gente é apaixonada pelo projeto, então, se deixar, a gente vai a tarde inteira aqui falando como é maravilhoso. Mas eu acho que, para começo, a gente passou um pouquinho do que a gente quer, do que a gente pensa. E para vocês também conhecerem um pouquinho do projeto, eu acho que vocês ficarem interessados em saber como que vai ser os próximos episódios. Sim. A gente pensa, né, em trazer pessoas para debaterem os temas que vocês propõem. Então, assim, sigam a gente no Instagram pra gente conversar com vocês e ter essa ligação. Claro que no vocês podem conversar com a gente, mas pelo Insta, ali na DM, manda, acho interessante esse tema. Então, venha falar com a gente pra gente conseguir atender também vocês e ficar pertinho de vocês. Realmente, Mande sempre o feedback, né, sobre a gente. É o primeiro episódio, é óbvio que a gente tá um pouco tímida, com um pouquinho de vergonha, algumas palavras saem um pouquinho erradas, mas é o primeiro episódio, nós somos acadêmicas e é a universidade pública. Mas espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a gente, vamos soltar episódios semanais, às quartas-feiras, às 18 horas. Então, sempre estejam ligadinhos, a gente sempre vai tentar trazer sempre coisinhas legais, tanto para o Instagram quanto para o podcast. Então, sigam a gente, sigam também o Instagram de Engenharia de Produção, a Unespar. Fiquem ligadinhos que nós sempre estaremos aqui trazendo personalidades legais, as mulheres de Paranaguá, que elas estão inspirando, mulheres empreendedoras. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. É um prazer imenso estar aqui e estar iniciando esse projeto mais uma vez falando. Muito obrigada a todos aqueles que incentivaram, as fundações também. E, para finalizar, eu acho que é sempre muito bom vocês pensarem e sempre dar importância para a universidade pública, dar importância. Se você tem algum filho ou alguma filha que está iniciando na universidade, dá todo apoio, porque às vezes nem todo dinheiro no mundo consegue dar tanto auxílio quanto o apoio dos pais. Então, esse é um projeto que a gente está sempre visando, né, apoiar os alunos a ficarem na universidade, a aproveitar a universidade de todas as maneiras. Então, isso fica um recadinho, né, do primeiro episódio. Então, por mim é isso. Eu não tenho mais nada a falar. Você quer dar um tchau, um beijo, mandar um beijo pra alguém? Eu quero mandar um beijo. Eu quero mandar um beijo pra minha filha. Alicia, mamãe te ama, meu amor. Quero mandar um beijo pra minha mãe também.
a mulher mais empoderada do mundo. Sueli, te amo, muito obrigada. Ai, que perfeito. Não, depois desse final maravilhoso, mas nossa, fala tuas palavras a minha, porque é muito isso, a gente tem que dar força e tem que escola, faculdade pública, a gente sabe que a gente enfrenta muita coisa. Então é muito importante a gente saber que a gente não tá sozinho e que você pode vir, principalmente escolher, né, a escola pública. E é isso. É isso, eu acho que é isso, então. Um beijo pra todos, nos sigam no Instagram e fiquem ligadinhos aí que toda semana vai ter um episódio legal com uma pessoa maravilhosa, com outra. Não vai ser só a gente que vai entrevistar, vai ter outras pessoas muito legais também entrevistando as outras pessoas. Então, eu acho que é isso. Por hoje é só. Beijinhos. Tchau, tchau.